Fala pessoal, eu espero que vocês estejam bem e hoje eu quero falar sobre fundos imobiliários. É o principal ativo aí de investimento em renda variável e eu quero fazer uma análise. Muita gente aí que a gente vê, youtubers, influenciadores, investidores de fundos imobiliários, e a gente vê muita gente falando aí que é um super investimento e tal, que bate de longe a renda fixa. Será mesmo? Vou estar fazendo uma análise aqui, um ponto de vista meu, né? E lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativo. A gente está aqui, ó, eu estou mostrando aqui, ó, os fundos imobiliários com mais cotistas. Aparece aqui MXRF11, HGLG11, XPML11, enfim, todos esses aqui da lista. Aí eu quero mencionar aqui algum desses fundos aqui, porque eu vou ver o histórico deles. A gente vai estar conferindo o histórico deles para ver se as cotas valorizam ao longo do tempo, como muita gente fala aí, que fundos imobiliários é um investimento para o longo prazo, para aposentadoria. Isso aí eu não discordo. Agora, muita gente fala que os fundos, ao longo dos anos, as cotas se valorizam, que o patrimônio se multiplica, enfim. Mas não é bem assim, não. A gente sabe que quem é investidor de FIIs recebe os dividendos todos os meses e quem reinveste realmente vai aumentando aí o patrimônio, né? Porém, se limita mais a reinvestimento de dividendos e não necessariamente a valorização de cotas. Então, vamos estar mostrando aqui algumas cotas de alguns FIIs. Então, a gente vai ver aqui, ó, MXRF11, e aí tá aqui, o preço atual dele tá 10,36. Se você for lá no início desse fundo imobiliário, aqui, ó, coloquei no máximo, ele saiu a 9,73, ou seja, esse valor aqui de 9,73 hoje valeria muito mais do que esses R$10,36. Então é o seguinte, ele anda de lado, ele fica estagnado. Tá certo que esse fundo aqui é um fundo imobiliário de papel, muitos vão falar isso, mas eu vou mostrar também fundos imobiliários de tijolos, os principais. Vamos ver aqui XPML11. O XPML11 atualmente R$ 117,22, né? Um dos maiores fundos de tijolo da bolsa. Aí é o seguinte, se você for olhar o histórico dele, o máximo aqui, ó, atualmente R$ 117,00, né? Como mostra aqui o gráfico. E ele saiu a R$ 101,00, ou seja, praticamente teve valorização. Isso a gente está falando de 2018. Ações não, ações geralmente quando você investe, dependendo da ação, lógico, né? Apesar que eu considero, opinião minha pessoal, considero a Bolsa de Valores brasileira muito fraca, não tem comparação com a Bolsa americana. E aí, o que acontece? Mas, de toda forma, as ações, com o passar dos anos, além de algumas pagarem dividendos, né, elas também têm uma grande valorização nas cotas. O mesmo não acontece com fundos imobiliários. Então, é o seguinte, você vai comprar um fundo, aí ó, quem comprou esse fundo aqui, ó, XPML11, no ano de 2018, praticamente não teve valorização de cota, porque isso aqui é irrisório, né? 18% aí num raio de 6 anos. Isso aqui é a mesma coisa que nada. E nessa época aqui, que R$ 98,00 valeria muito mais hoje, né? Enfim, então tá até uma defasagem aí nessa questão aí, porque não houve valorização. Tem inflação, tem tudo, não houve valorização. Você ganha realmente, de fato, é só no reinvestimento de dividendos. Porém, a gente sabe que fundos imobiliários de tijolos, eles pagam os dividendos um tanto quanto limitados, média aí de 8 a 10%. Então, você só conta com esse reinvestimento aí dos dividendos, né, mensais para quem reinveste, a fim de pensar lá no longo prazo em aposentadoria, como é o caso aí da maioria. Fora isso, não tem valorização. A gente pode pegar aqui, ó, outro fundo aqui bem grande de tijolo, BTLG11. Aí a gente vai ver aqui, ó, atualmente R$ 101,69. Se a gente for lá no gráfico máximo, quando ele saiu aqui, ó, R$ 109,00, ou seja, ele teve uma desvalorização, e R$ 109,00
valeria muito dinheiro hoje. Então, é o seguinte, não conta com valorização de cotas de fundo imobiliário. Você só vai contar com os dividendos. Geralmente, fundos de papéis que são um pouco mais arriscados pagam uma média melhor. Porém, fundo de tijolo, você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir 12% ao ano. Então, a média aí de 8% a 10%, e olha lá chegar a 10%. E não tem valorização de cota. A única coisa que você vai contar é com reinvestimento de provento. E aí, se a gente for ver Selic aí, a média histórica aí, ela ultrapassa 10%. Então, se você for fazer uma comparação, fica quase elas por elas. Talvez até a renda fixa, até a Selic, ela ganha dos fundos imobiliários, dependendo aí dos principais fundos, né? Por quê? Porque o fundo imobiliário ele só conta com investimento de proventos, nada mais, não tem valorização de cota, não tem nada. Se você paga hoje um valor aqui, ó, igual atualmente está no BTLG11, R$101, daqui 5, 10 anos, provavelmente ele não vai fugir desse valor. Pode ser que ele até desvalorize. Agora, é um conto do vigário falar que fundos imobiliários valoriza no longo prazo. As cotas não valorizam. Por quê? Porque o fundo ele é obrigado a repassar 95% dos dividendos, dos lucros, entendeu? Então, não tem dinheiro para reinvestir, como acontece nos casos das ações. Então, eu, particularmente, eu já fui investidor de fundos imobiliários, não sou mais, vendi todas as minhas cotas. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que não valeria a pena. Porém, isso é uma opinião minha. Você pode deixar a sua opinião aí, tudo com base no respeito, né? Mas a gente está sempre ouvindo as opiniões diversas. No Brasil, só invisto em renda fixa. Por quê? Porque a Bolsa Brasileira, eu considero ela muito fraca, ela não impulsiona muito, ela anda muito de lado, o Ibovespa, o índice Ibovespa anda muito de lado, e no Brasil é só investimento em renda fixa, liquidez diária, reserva de emergência e reserva de oportunidade. O meu patrimônio ele está todo no exterior, ele está todo na renda variável dos Estados Unidos, está dolarizado, porque lá sim estão as maiores ações do mundo, com os maiores potenciais de crescimento. Se a gente for comparar economias entre Brasil e Estados Unidos, é uma coisa irrisória. E se você investe numa grande ação lá, como Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, que é o Google, Meta, essas ações aí, elas, se você for fazer uma comparação, a renda variável brasileira, o Ibovespa, com os índices dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, o Nasdaq, você não vai ter como comparar, porque a gente está falando da maior economia do mundo, disparada. Então, eu particularmente só invisto fora, porque não vale a pena investir na Bolsa Brasileira no meu ponto de vista, na minha opinião. Isso aqui não é recomendação, só minha opinião. Então, eu acho que o seguinte, se for para correr risco e ganhar o mesmo tanto, ou até menos que renda fixa, para mim não vale a pena. E se você for olhar, vou colocar aqui mais um fundo aqui, só para a gente constatar que não tem XPLG, vamos pôr aqui, que não tem valorização de cota. Você vai ver aqui, ó, você não pode contar com isso. Vamos colocar aqui no máximo. Começou a 97, que hoje valeria muito mais do que R$100 com a inflação. A gente está falando de 2018, a gente está falando praticamente 6 anos atrás, e hoje praticamente não teve valorização nenhuma, sempre anda de lado. E assim é os principais fundos imobiliários. E se você investir hoje, vai andar de lado, não vai valorizar. Daqui 10 anos, você não pode contar com isso. Se você quer valorização, ganho de capital, é só com ações, mas muito cuidado, porque são poucas as ações aqui no Brasil que têm ganhos de capitais consideráveis. Aqui só para mostrar, muita gente fala de FIIs aí que vale muito mais a pena, que rende muito mais no longo prazo do que renda fixa. E isso para mim é um grande mito. Isso aí para mim é para vender. Por quê? Porque YouTubers precisa de engajamento. E se ele tem um canal que fala de fundos imobiliários ou se vende curso para isso, é lógico que ele vai encher a bola dos FIIs. Mas tá aí, mas a questão de investimento é pessoal, cada um tem um gosto. Para mim não vale a pena. Para mim, você tem que fazer sua própria análise. Isso aqui é só um alerta. Então é isso.
Obrigado por assistir até aqui. Um abraço a todos e até mais.